A poeira vermelha se ergueu lentamente sob os cascos firmes do animal. Ele corria como se nada no mundo pudesse detê-lo, livre, forte, imponente. Seus músculos desenhavam cada curva da sua potência, e seus olhos, profundos e escuros, refletiam algo mais do que instinto. Havia alma ali. A mulher no alpendre o observava em silêncio, com os olhos marejados de emoção e orgulho. Para Clara, aquele cavalo era mais do que um companheiro, era parte do seu passado, da sua luta, da sua sobrevivência. O animal se chamava Raio, e não era à toa. Parecia cortar o campo como uma flecha viva, o vento seguindo atrás como rastro de fogo. Vivia solto, mas nunca ia longe. Sempre voltava. Sempre por ela. Naquela manhã, o céu estava limpo, mas um pressentimento rondava o ar. Clara segurava uma xícara de café frio entre as mãos, os dedos calejados abraçando o calor que restava da bebida. Um arrepio percorreu sua espinha. Ela sabia que, quando algo parecia bom demais por tempo demais, o destino sempre dava um jeito de testar. A estrada de terra tremeu levemente com o som de pneus caros, desacostumados ao barro e à simplicidade. Um carro preto, brilhante como espelho, se aproximava devagar, cortando o silêncio do campo com sua presença estranha. Clara não se moveu. Apenas firmou os olhos na direção daquele veículo, como quem reconhece o início de uma tempestade mesmo sob céu azul. Raio parou de correr. De longe, ele também observava. O rabo erguido, as narinas dilatadas. Como se já soubesse que aquele carro não trazia coisa boa. O destino estava prestes a cruzar novamente caminhos que o tempo tentou apagar. E, dessa vez, ele viria montado na ganância. A pequena propriedade de Clara era simples, quase modesta demais para ser chamada de fazenda. Cercada por mourões tortos e arame envelhecido pelo tempo, ela resistia ao abandono com a mesma dignidade da dona. A grama crescia sem ordem, as árvores ofereciam sombra onde podiam, e a cerca viva de hibiscos, plantada por sua mãe décadas atrás, ainda florescia rubra e resistente, como se guardasse aquele espaço com orgulho. Lá dentro, o silêncio era confortável. Clara vivia sozinha desde que o pai morreu e a mãe adoeceu. Nunca se casou, nunca teve filhos. Tinha aprendido cedo que a solidão, às vezes, era mais fiel do que a companhia de gente. Sua vida era dura, mas honesta. Tirava leite de 2 vacas, criava galinhas e vendia queijos na cidade mais próxima. Era pouco, mas dava para viver. E tinha Raio. E isso bastava. Raio havia chegado até ela numa noite em que o mundo parecia prestes a acabar. Era só um potro assustado, coberto de fuligem e ferido numa das patas. Clara o acolheu como se fosse sangue do seu sangue. Cuidou, curou, alimentou. E, em troca, ganhou a lealdade de um ser que a compreendia em silêncio. Eles se entendiam num olhar. Um amor puro, sem explicação. Um vínculo que atravessava palavras. Ela nunca contou a ninguém como, de fato, encontrou o cavalo. Nem mesmo aos vizinhos mais próximos, que juravam que ele tinha algo especial. Um homem chegou a dizer que, certa vez, viu Raio proteger Clara de uma cobra. Outro contava que o cavalo parecia saber a hora de buscar ajuda quando ela desmaiou no curral. Para alguns, era apenas superstição. Para outros, milagre. Para Clara, era apenas amor antigo, coisa de alma. Na parede da sala, um retrato antigo ficava coberto por um lenço de renda. Era o único adorno além do crucifixo. Debaixo do pano, a imagem desbotada mostrava um casarão em chamas, uma mulher jovem e um cavalo ao fundo. Clara raramente olhava para aquilo. Mas às vezes, nas noites em que o vento soprava diferente, ela tirava o pano, olhava fixo e murmurava baixinho, obrigada por ter voltado. Ela sabia que um dia alguém viria. E talvez aquele carro preto fosse o sinal de que esse dia havia chegado. Enquanto isso, na cidade vizinha, os comentários sobre a mulher do cavalo já tinham ganhado ar de lenda. Alguns a chamavam de a bruxa do campo. Outros, mais sensatos,
Diziam que era apenas uma mulher machucada pela vida, protegendo o único laço que lhe restava. Ninguém sabia ao certo de onde viera o animal. Mas todos sabiam, ele era especial. E Clara, de alguma forma, também. Naquele fim de tarde, enquanto o sol descia lento e alaranjado, Clara se aproximou de Raio com uma escova de madeira. Passou os dedos pelos pelos macios e falou com ternura. Tem gente chegando, meu velho. E acho que não é para tomar café. Raio bufou baixo e encostou o focinho na barriga dela. Era um gesto de afeto, mas também de proteção. Ele sentia. Sempre sentia. Ao longe, o carro estacionou. As portas não se abriram de imediato. Clara permaneceu de pé ao lado de Raio, como quem já não tem mais nada a perder, mas que guarda, dentro de si, a força de quem já perdeu tudo e ainda está de pé. A poeira do passado começava a se erguer. E por mais que Clara tivesse enterrado muitas lembranças, o vento daquela tarde parecia disposto a desenterrá-las. O mundo estava prestes a virar, mas ela ainda não sabia o quanto. A porta do carro preto finalmente se abriu com um estalo discreto, mas firme. Do interior, emergiu uma figura que destoava brutalmente do cenário ao redor. Verônica Brandão pisou no chão de terra como quem pisa em um tapete vermelho. Seus saltos altos afundaram ligeiramente no barro, o que provocou uma leve torção nos lábios, um misto de nojo e desprezo. Seus óculos escuros refletiam o céu limpo, e sua bolsa de grife balançava como uma extensão do ego. Ela deu alguns passos e estacou, observando o campo aberto, os galinheiros improvisados, a cerca caindo aos pedaços. E então seus olhos encontraram Raio. Por um segundo, apenas um, o mundo pareceu parar. Verônica tirou os óculos e estreitou os olhos. O cavalo, parado no alto da pequena elevação, a observava com a mesma intensidade. A cena era quase simbólica, o passado encarando o presente sem medo. Mas Verônica não percebeu. Só viu beleza, potência, valor. Meu Deus, sussurrou. Que animal! Atrás dela, o motorista se aproximou, limpando o suor da testa. Dona Verônica, quer que eu vá falar com a dona da casa? Não. Ela levantou o queixo. Eu mesma faço isso. Um cavalo desses merece negociação à altura. Enquanto caminhava, seus saltos afundavam mais, mas ela não hesitava. O desejo brilhava nos olhos. E em Verônica, desejo era sinônimo de posse. Clara a esperava de braços cruzados na varanda. Não ofereceu cadeira, nem sorriso. Só um olhar direto, desconfiado, e um silêncio que parecia ter raízes. Verônica subiu um degrau, ignorando a poeira que manchava sua calça de linho bege. Boa tarde. Sou Verônica Brandão. Estou interessada no seu cavalo. Clara demorou a responder. Olhou para Raio, que permanecia imóvel a alguns metros, e depois voltou os olhos para a mulher à sua frente. Ele não está à venda. Verônica riu, com educação forçada. Tudo tem um preço. Não precisa me dizer agora. Eu vim preparada. Posso pagar bem. Muito bem. Clara não mudou de expressão. Apenas repetiu, com voz firme. Ele não está à venda. Nem hoje, nem nunca. Verônica arqueou uma sobrancelha, como quem lida com alguém que não entende o próprio lugar. Sabe com quem está falando? Com alguém que acredita que o dinheiro resolve tudo. O silêncio entre elas foi cortante. Verônica respirou fundo, tentando manter a postura. Eu sou uma colecionadora de cavalos premiados. E esse animal é uma joia. Tem postura, força, linhagem. Se souber onde eu posso fazer um exame genético, posso até pagar mais. Ele não é um troféu. Clara interrompeu. Ele é minha família. Por um instante, Verônica hesitou. Havia algo na voz daquela mulher, uma dor antiga, talvez? Mas ela sacudiu a cabeça, afastando qualquer sentimento inconveniente. Olha, eu entendo o apego.
Mas pense com calma. É só um cavalo. Clara se aproximou um passo. Para a senhora, talvez. Para mim, ele é tudo. E não se compra tudo com cartão de crédito. Verônica cerrou os dentes. Não estava acostumada a ouvir não. Ainda mais de alguém em roupas simples, vivendo em um lugar que mal tinha pintura nas paredes. Aquilo lhe parecia ilógico. Inaceitável. Você não sabe o que está perdendo, disparou. Clara deu um leve sorriso, sem alegria. Tenho certeza que não. Verônica virou-se abruptamente e desceu os degraus, irritada. O motorista abriu a porta rapidamente, e ela entrou sem dizer uma palavra. Enquanto o carro manobrava, seus olhos ainda estavam cravados no cavalo. Raio não se moveu. Só encarava, como se conhecesse aqueles olhos. Como se soubesse que eles já haviam cruzado os seus em outra vida. Verônica apertou os punhos. Ela não estava acostumada a ser recusada. E agora, mais do que desejo, havia algo pessoal ali. Algo que ela não entendia ainda, mas que queimava dentro dela como uma memória esquecida. Na manhã seguinte, Clara mal dormira. A presença daquela mulher, o jeito como olhou para Raio, como se ele fosse uma peça de leilão, tudo aquilo mexeu com suas entranhas. Ainda assim, fingiu que era só mais um dia. Acordou cedo, tirou o leite das vacas, jogou milho para as galinhas, e depois caminhou lentamente até o curral, onde Raio pastava com calma. Ela vai voltar, meu amigo, murmurou, acariciando o pescoço do animal. A ganância não aceita derrota em silêncio. Como se respondesse, Raio balançou a cabeça e bufou, impaciente. Era um pressentimento compartilhado. No meio da manhã, um carro diferente chegou. Menor, prata, com vidros fumês. Dele saiu um homem de terno, pasta de couro sob o braço, passos apressados e expressão contida. Clara já sabia. Não precisou perguntar. Bom dia, senhora. Sou Marcos Castilho, advogado da senhora Verônica Brandão. Ela me pediu para formalizar uma proposta de compra referente ao seu cavalo. O nome dele é Raio, correto? Clara não respondeu de imediato. Apenas assentiu lentamente, enquanto observava o advogado abrir a pasta com a destreza de quem está habituado a contratos. A senhora está diante de uma oferta generosa. R$ 100.000 pela compra total do animal. Pagamento à vista. Além disso, a senhora receberá uma pensão mensal, como reconhecimento pelo cuidado com o cavalo até hoje. R$ 100.000. Era mais dinheiro do que Clara vira em toda a sua vida. Daria para reformar a casa, pagar um tratamento médico decente, talvez até contratar alguém para ajudar com as tarefas. Qualquer pessoa diria que era um negócio irrecusável. Mas ela não hesitou. Guarde esse papel. Raio não tem preço. O advogado, ainda calmo, insistiu. Podemos aumentar a oferta. 200.000. A senhora não precisa nem sair daqui. Tudo seria feito com discrição, sem alarde. O senhor ouviu o que eu disse. Entenda, é apenas um cavalo. Clara se aproximou um passo. Um cavalo que salvou minha vida. Que me conhece como nenhum ser humano jamais conheceu. Que estava lá quando ninguém mais estava. Isso vale mais do que qualquer cifra. O senhor consegue entender? O advogado respirou fundo, visivelmente desconfortável. Com todo respeito, senhora Clara, a senhora está se recusando a mudar de vida por um animal. Isso não é racional. Ela o encarou firme, os olhos marejando, mas sem fraquejar. O que não é racional é achar que amor e memória têm etiqueta de preço. Vendo que não teria sucesso, o advogado recolheu os papéis com discrição. Mas, antes de partir, deixou uma última frase. A senhora Brandão não está acostumada a perder. E ela não desiste fácil. Nem eu. Respondeu Clara, com voz baixa, mas segura. O homem foi embora sem olhar para trás. À tarde, Clara voltou a cobrir o retrato na parede.
Era como se, com cada nova tentativa, as lembranças que ela lutou tanto para esquecer começassem a sangrar de novo. A fumaça, o grito, o cavalo correndo em meio às chamas. Tudo voltava. Tudo doía. Raio se aproximou da casa mais tarde, como sempre fazia quando sentia a angústia dela crescer. Encostou o focinho na janela da cozinha e relinchou baixo. Clara sorriu com tristeza, enxugando uma lágrima teimosa. Eu prometi que nunca te deixaria, lembra? Do lado de fora, uma silhueta escondida por trás da cerca observava. Um dos funcionários de Verônica tirava fotos com o celular. Enviava mensagens. Gravava vídeos. A milionária tinha sido clara. Se não posso comprá-lo, quero saber tudo sobre ele. Tudo. Ela não sabia ainda, mas estava cavando mais do que um negócio. Estava mexendo em um passado que nunca deveria ter sido desenterrado. E em breve, não seria apenas sobre o cavalo. Verônica Brandão leu o relatório com os olhos semicerrados, sentada em sua poltrona de couro no escritório de paredes envidraçadas. O sol batia atrás dela, refletindo nos móveis impecavelmente brancos e em sua pele perfeitamente maquiada. Mas nada disso importava naquele momento. O que lhe importava era o que estava escrito nas palavras secas do advogado. A senhora Clara recusou ambas as ofertas. Foi firme em sua negativa. Diz que o cavalo é parte da família e não será vendido sob hipótese alguma. Ela fechou a pasta devagar, como se o movimento evitasse que a raiva transbordasse. Mas seus olhos denunciavam o incômodo. Não estava acostumada a ouvir não, muito menos de alguém que mal tinha o que vestir. Estúpida, murmurou, levantando-se de repente. Esse cavalo é meu. Só ainda não sabe disso. Seu assistente, um rapaz jovem, entrou no cômodo após uma batida leve. Doutora Verônica, o senhor Leandro enviou as imagens que a senhora pediu. Do sítio, da mulher e do cavalo. Tem até vídeos dele correndo. Ela pegou o tablet das mãos do rapaz com avidez. E ali estava, Raio, em movimento, sob a luz do entardecer, galopando como se fosse feito de fogo e vento. Era mais do que beleza, era magnetismo. Um espírito selvagem que parecia provocar o mundo com sua liberdade. E isso, para Verônica, era irresistível. Mas não era só isso. Ao assistir o vídeo mais uma vez, seu semblante mudou. Havia algo naquele cavalo. Algo familiar. Uma sensação estranha no peito. Um eco distante de uma lembrança que ela não conseguia alcançar. Faça um levantamento completo sobre essa mulher. Nome completo, histórico familiar, propriedades anteriores, qualquer coisa. Ela não desviava os olhos do vídeo. Quero saber tudo. Com quem se envolveu, onde nasceu, se já teve filhos, tudo. O assistente assentiu e saiu apressado. Naquela mesma noite, Clara teve um sonho. Estava novamente no incêndio. O céu tingido de laranja, as chamas engolindo tudo, os gritos abafados pela fumaça. Mas dessa vez, havia algo diferente. Ela via uma menina. Não mais do que 7 ou 8 anos. Parada à distância, chorando. E então, sumia. Clara acordou ofegante, o corpo suado, o coração disparado. Raio relinchou do lado de fora, como se tivesse sentido o mesmo. Está voltando, sussurrou para si mesma. Tudo está voltando. Dias se passaram sem novas visitas, mas Clara não se enganava. Sabia que aquilo era apenas o silêncio antes da tempestade. E a tempestade chegou na forma de um oficial de justiça. Boa tarde. A senhora Clara da Conceição? Sim. Estou aqui para informar que o cavalo em sua posse está sendo reivindicado judicialmente como bem de família perdido. A senhora Verônica Brandão alega que o animal é descendente direto de uma linhagem registrada por sua família, que foi roubado durante um incêndio anos atrás. O processo está aberto. A senhora será notificada formalmente em breve. Clara quase perdeu o chão. Isso é loucura.
Esse cavalo apareceu ferido aqui. Eu o salvei. Cuidei dele como se fosse um filho. Agora é uma questão de justiça, senhora. Tudo será resolvido conforme a lei. Ela fechou a porta lentamente, o papel nas mãos tremendo. Raio se aproximou, inquieto. Ela se ajoelhou ao lado dele, apertando a crina com força. Eles vão tentar te tirar de mim, Raio. Mas eu não vou deixar. Nem que eu tenha que desenterrar tudo, até o que eu jurei esquecer. Na mansão, Verônica brindava sozinha com uma taça de vinho. Já se via vencendo o processo. Já planejava onde exibiria o animal. Já tinha até um novo nome para ele, Triunfo. Mas o que ela não sabia era que o cavalo que tentava tomar a força escondia um segredo que poderia mudar tudo o que ela achava que sabia sobre si mesma. E que a mulher humilde que enfrentava não era uma simples roceira. Era a chave para um passado que jamais deveria ter sido encoberto. Naquela noite, Clara não conseguiu mais fugir. O peso do papel em cima da mesa, a intimação, parecia ter o poder de rasgar o passado ao meio. Sentou-se diante da lareira apagada, o rosto mergulhado nas sombras, os dedos apertando a borda do velho retrato ainda coberto por um lenço grosso. Por minutos, hesitou. Mas enfim, com um movimento lento, desfez o nó e puxou o tecido. A imagem emoldurada mostrava um homem sorridente, uma mulher jovem, ela mesma, com 20 e poucos anos, e uma garotinha de olhos intensos, agarrada às pernas do pai. Atrás deles, um cavalo branco com manchas no lombo, muito parecido com Raio. Idêntico, na verdade. Clara tocou o vidro com a ponta dos dedos. Uma lágrima silenciosa deslizou por seu rosto. A pequena Bianca, sussurrou, como se o nome lhe queimasse a garganta. A lembrança veio como uma avalanche. O incêndio havia começado por causa de uma vela esquecida no quarto. Clara ainda ouvia os estalos, os gritos, o berro dos animais correndo soltos em pânico. Ela havia corrido com o marido tentando salvar tudo o que pudesse. Mas em meio à fumaça, alguém gritou que a menina estava sumida. Desesperada, Clara se lançou de volta ao casebre em chamas. Foi Raio, ainda jovem, quem a guiou. Relinchando, batendo as patas, insistindo para que o seguisse. Dentro do estábulo tomado pelo fogo, ela encontrou a filha caída, desacordada, e a puxou com todas as forças. Mas, ao sair, foi derrubada por uma viga em chamas. Só não morreu porque Raio se posicionou sobre ela, protegendo-a com o corpo. Quando acordou no hospital, dias depois, a notícia a esmagou. Seu marido havia morrido tentando salvar mais animais. E Bianca? Bianca desaparecera. O corpo nunca foi encontrado. Alguns diziam que foi levada por alguém na confusão. Outros, que fugiu sozinha. Mas nada era certo. Nada, além do vazio. Ela deixou tudo para trás. Mudou de nome. De vida. Jurou nunca mais se apegar a nada que pudesse ser tirado dela de novo. Exceto o Raio. De volta ao presente, Clara acariciou o retrato. As palavras da oficial de justiça ecoavam na mente. Reivindicado como bem de família perdido. Mas, e se fosse verdade? E se aquele cavalo realmente tivesse alguma ligação com o passado de Verônica? E mais ainda, e se Verônica fosse? Clara engoliu em seco, os olhos arregalados. Correu até um velho baú no canto da sala. Vasculhou papéis, fotos antigas, até encontrar uma única folha amarelada, o registro de nascimento de Bianca. Leu a data, o nome completo. Bianca da Conceição Brandão. O coração de Clara quase parou. Brandão. Sentou-se pesadamente no sofá, as mãos tremendo. Era coincidência? Ou o destino finalmente dando troco? Ela se levantou de súbito, determinada. Precisava ir até a cidade. Precisava investigar. Falar com alguém que soubesse do passado da família Brandão. Confirmar o que começava a se tornar uma suspeita devastadora. Enquanto saía, Raio relinchou,
impaciente, como se sentisse o turbilhão que nascia. Na mansão, Verônica observava novos documentos sobre a origem do cavalo. Um criador de cavalos da região enviará um e-mail suspeito. Mencionava uma potra desaparecida há quase 30 anos, durante um incêndio que matara um casal e sumira com uma criança. Ela franziu o senho. Que coincidência absurda, disse, em voz baixa. O nome do pai da criança era Rafael da Conceição. Verônica se virou, como se uma brisa gelada houvesse passado por sua nuca. Conceição. Começou a digitar o nome da mulher do sítio na pesquisa online. Clara da Conceição. Surgiram poucas informações, mas uma delas chamou atenção. Uma mulher com esse nome que viverá na fazenda dos Brandão nos anos 90. Uma das funcionárias. Verônica sentiu um gosto metálico na boca. Suas mãos suavam. A respiração estava mais rápida. As peças começavam a se encaixar. Só que ao invés de vitória, ela sentiu medo. Um medo estranho, visceral. E então, veio o estalo mais profundo. Meu Deus, sussurrou, caindo sentada. Não pode ser. Do outro lado, Clara dirigia pelas estradas de terra com os olhos fixos no horizonte. Sabia que a verdade estava por trás de uma porta que jamais pensou abrir. Mas agora, a vida cobrava o que foi enterrado. E quando a verdade enfim se erguesse, nada mais ficaria de pé. Nem o orgulho, nem a riqueza, nem o silêncio. A estrada parecia longa demais para Clara. O volante escorregava entre suas mãos, os olhos fixos à frente, mas a mente distante. As lembranças voltavam como um filme que não podia ser pausado, cenas que se repetiam e se misturavam com as perguntas que se agigantavam dentro dela. Quem era Verônica Brandão? Era uma mulher poderosa, rica, distante do mundo que ela conhecia, mas ainda assim algo em seu rosto, em seu olhar, parecia familiar. Ela estava indo para a cidade, decidida a buscar respostas. Durante a viagem, sua mente voltava constantemente para o nome Conceição e para a impressão esmagadora de que estava à beira de descobrir algo que poderia mudar tudo. Sabia que, se confirmasse sua suspeita, o mundo de Verônica Brandão nunca mais seria o mesmo. E, da mesma forma, o dela também não. Ao chegar na cidade, o destino levou até um antigo registro civil, uma pequena sala cheia de papéis envelhecidos e uma senhora de cabelo branco, que a recebeu com um olhar curioso. Posso ajudar, moça? Perguntou, ajustando os óculos. Clara hesitou por um momento, mas logo soltou as palavras que pareciam ter ficado presas por anos. Preciso saber tudo sobre a família Brandão. Sobre o incêndio, sobre o desaparecimento de uma criança. Sobre Bianca Brandão. A senhora ajustou os óculos novamente, franziu a testa e começou a folhear algumas pastas com o som de papéis amassados. Bianca? Ah, sim. A filha deles. O incêndio, o que ficou famoso na cidade. Todo mundo comentou. Dizem que ela morreu, mas nunca encontraram o corpo. Só o cavalo que foi levado por alguém, talvez. Clara quase não conseguia respirar. O nome da filha de Verônica era Bianca. E aquela criança, que se perderá em meio ao fogo, poderia ser a mesma que ela achava ter perdido. A mulher continuou, sem perceber a tensão crescente de Clara. Mas o mais estranho é que anos depois, uma jovem apareceu na cidade, dizendo ser filha do falecido Rafael da Conceição, o marido da dona Clara. Mas nunca houve confirmação, e ela se foi logo depois. Dizem que era uma história cheia de buracos, ninguém sabe ao certo. Clara não conseguia mais processar as palavras. O vazio no peito se expandiu, e ela teve que se apoiar na mesa para não desmaiar. Ela sabia que aquele buraco nas informações não era acidental. Era uma parte esquecida da história, um capítulo que alguém queria apagar. Onde ela foi? Essa jovem, Clara conseguiu perguntar, quase sem voz. A senhora olhou por cima dos óculos, e com uma expressão grave, disse: Ninguém sabe. Apenas ouvi dizer que ela foi morar em algum lugar afastado, uma fazenda isolada.
Não lembro o nome, mas... Ah, claro, Brandão. Ela dizia ser parente, por parte de mãe. Clara sentiu as pernas fraquejarem, e teve que pedir os documentos. A senhora, sem entender o motivo da pressa, se retirou e, enquanto isso, Clara fez a única coisa que restava. Pegou seu celular e ligou para um velho amigo. Um policial aposentado, que sabia de muitas coisas que não estavam nos registros públicos. Edson? É Clara. Preciso de ajuda. Preciso saber onde a família Brandão tem propriedade. E preciso saber onde aquela jovem foi. Ela pode ser minha filha. Pode ser Bianca. A voz do outro lado da linha hesitou, mas logo respondeu. Eu sabia que você ia chegar lá, Clara. Eu só não queria que fosse assim. Vou te mandar o endereço. Não é fácil, mas você merece saber. Clara desligou, sentindo um peso indescritível se estabelecer em seu peito. A resposta que buscava estava mais próxima do que imaginava, mas também mais aterradora. Verônica, enquanto isso, estava com os olhos fixos em novos documentos. Ela não conseguia mais ignorar a sensação crescente de que o destino estava vindo em sua direção. Aquela história de incêndio, de desaparecimento, não poderia ser coincidência. Mas, mais uma vez, a sensação de que algo muito mais profundo estava em jogo a fazia questionar. Ela voltou ao tablet e procurou o nome de Clara da Conceição. A busca trouxe à tona uma série de notícias antigas e um nome que a fez tremer: Clara Brandão. O que ela não sabia era que, a cada passo que Clara dava, mais próxima estava de desenterrar uma verdade sombria. O sangue de Bianca corria mais perto de Verônica do que ela imaginava, e em breve, todas as mentiras começariam a desmoronar. À noite, Clara chegou à fazenda que Edson lhe indicara. Era um lugar isolado, afastado da cidade. As árvores altas e as cercas de arame farpado davam uma sensação de abandono, mas Clara não hesitou. Ela sabia que estava perto. Ao entrar na propriedade, encontrou um senhor de idade avançada, que olhou para ela com um olhar desconfiado, mas que, ao ouvir seu nome, não conseguiu esconder a surpresa. Clara? Você é filha de Rafael? Mas... Bianca? Bianca nunca foi encontrada. Não pode ser. O homem olhou para ela com os olhos arregalados, como se estivesse diante de um fantasma. Clara não tinha mais dúvidas. Eu sou Bianca, senhor. Eu sou Bianca Brandão. E naquele momento, uma parte de sua vida inteira se encaixou. O silêncio, o abandono, a dor. Tudo tinha sido uma mentira construída para proteger. Mas agora, a verdade estava diante dela, e com ela, um caminho escuro e tortuoso que a levaria de volta ao passado. Ao que foi perdido. Verônica não sabia o que estava por vir. E, quando a verdade finalmente viesse à tona, nada mais seria o mesmo. O ar estava pesado na fazenda. Clara sentia os olhos do homem sobre ela, como se estivesse tentando decifrar a verdade que agora se desenrolava diante dele. O silêncio entre eles era quebrado apenas pelo som distante de raio relinchando, como se estivesse chamando Clara para o confronto que ela sabia que se aproximava. A única coisa que ela conseguia ouvir era o batimento acelerado de seu coração, pulsando em sua garganta, enquanto o passado e o presente colidiam de maneira implacável. O homem, com os olhos marejados, olhou fundo para Clara. A expressão dele era de incredulidade, mas algo em seu olhar revelou um profundo pesar. Ele, finalmente, respirou fundo e balançou a cabeça, como se estivesse tentando organizar os pensamentos. Eu sabia que um dia a verdade viria à tona, disse ele, sua voz tremendo. Mas não da maneira que esperava. Você é Bianca, não é? A filha que todos acreditaram ter morrido no incêndio. Como pode ser possível? O que aconteceu com você? Onde esteve todos esses anos? Clara abaixou a cabeça, sentindo uma dor estranha e aguda no peito. Ela sabia que esse momento chegaria, mas não imaginava como seria. Por tanto tempo, ela viveu com a falsa certeza de que sua filha estava perdida para sempre,
que seu sofrimento seria uma sombra eterna. Mas agora, diante do homem que tinha testemunhado tanto do que aconteceu, ela sentia que, finalmente, poderia encontrar as respostas que buscava. Eu não sei ao certo. Depois daquele dia, eu fui encontrada por pessoas que não conheço. Eu estava perdida, sozinha, sem memória do que havia acontecido. Fui cuidada por um homem chamado Antônio. Ele me acolheu como filha, me deu uma nova identidade. Mas o fogo, as memórias, tudo foi apagado, eu não sabia de nada até hoje. Foi só quando encontrei Raio, e ele me trouxe de volta para casa, que tudo começou a fazer sentido. O homem parecia chocado, mas não surpreso. Ele sabia que havia algo de errado em toda aquela história, mas o que Clara estava dizendo agora parecia confirmar algo que ele já suspeitava. Ele deu um passo frente, segurando o braço de Clara com delicadeza, mas com a firmeza de quem já presenciou muitos segredos de um passado enterrado. Então, você não sabia de nada sobre a sua mãe, Clara da Conceição? Sobre o que aconteceu com ela depois do incêndio? Clara olhou para ele, sentindo um nó na garganta. Tudo o que ela queria era descobrir a verdade, mas o que ouviria agora poderia ser devastador. Ela sentia que estava prestes a ser lançada em um abismo sem fundo, onde as mentiras que a protegiam iriam se desintegrar, deixando apenas a dura realidade. Eu sabia que algo estava errado. Meu nome, minha identidade, tudo parecia ter sido apagado. E quando encontrei Raio, uma parte de mim sabia que ele tinha sido meu cavalo, meu protetor, mas a memória me traiu. Eu pensei que minha mãe estivesse morta, e que eu fosse a única sobrevivente daquela tragédia. O homem respirou fundo, como se as palavras dele pudessem mudar o curso daquela conversa. Ele olhou para casa ao longe, e então disse: Sua mãe, Clara, ela nunca desistiu de você. Mas depois daquele incêndio, as coisas ficaram tão difíceis. O que restou de sua família foi levado, como se o destino tivesse decidido que todos deveriam pagar pelo que aconteceu. Mas o pior de tudo foi que ela foi perseguida. O incêndio, o desaparecimento, tudo foi usado contra ela. Pessoas disseram que ela tinha perdido a razão, que ela não era mais confiável. E foi assim que ela desapareceu. Clara deu um passo atrás, seus olhos se arregalando. Ela não queria acreditar no que estava ouvindo, mas sabia, no fundo, que tudo estava começando a fazer sentido. Sua mãe, a mulher que ela havia perdido, havia sido forçada a desaparecer para sobreviver. Então, minha mãe, ela nunca desistiu de mim? Clara perguntou, sua voz trêmula. O homem balançou a cabeça, com pesar. Não, Clara. Ela nunca desistiu de você. Ela procurou por você todos os dias, mas ninguém acreditou nela. As pessoas a chamaram de louca. E quando ela tentou voltar, foi impedida. Eles a forçaram a deixar tudo para trás, sua casa, sua terra. Mas ela não deixou de lutar. Ela sabia que, de algum jeito, você ainda estava viva. Clara sentiu o peso dessas palavras cair sobre ela como uma avalanche. Sua mãe, a mulher que ela pensava ter perdido, nunca a tinha deixado de lado. Clara sabia que isso mudaria tudo. A partir daquele momento, ela não poderia mais ignorar o passado, nem as consequências de tudo que tinha sido perdido. Enquanto isso, em sua mansão, Verônica olhava as imagens de Clara, com o coração disparado. A ligação estava prestes a acontecer. A visita que ela temia estava prestes a se concretizar. O telefone tocou. Ela atendeu rapidamente, ansiosa. Doutora Verônica, a mulher está se aproximando. Ela sabe sobre o seu passado. A palavra passado ressoou na mente de Verônica como um sino. Ela se levantou, sentindo o medo crescer dentro de si. Clara estava mais perto do que nunca. E com ela, a verdade. A verdade que poderia destruí-la. O segredo que Verônica sempre teve medo de enfrentar. A noite estava silenciosa, mas Clara não conseguia mais ignorar o peso do que estava prestes a fazer.
Os ventos suaves que sopravam ao redor da fazenda não conseguiam afastar a tensão que se acumulava em seu peito. Raio estava ao seu lado, relinchando suavemente, como se soubesse que aquele momento mudaria suas vidas para sempre. Ele, o cavalo que a trouxe de volta ao seu próprio passado, seria o símbolo da última batalha. A batalha contra as mentiras que tanto aprenderam e contra os fantasmas que tanto a assombraram. A estrada até a mansão de Verônica parecia mais longa do que nunca. Clara sentia cada quilômetro como uma corda apertando ao redor de seu pescoço. Ela sabia que, ao chegar ali, não haveria mais volta. O que Verônica poderia ter tentado esconder por tanto tempo agora estava prestes a ser revelado. A história que ela tentou apagar, os segredos enterrados e as mentiras forjadas seriam desfeitas. Na mansão, Verônica também sentia o peso da antecipação. O telefone havia tocado novamente, e ela sabia que o momento decisivo se aproximava. A sala estava fria, e ela andava de um lado para o outro, com os olhos fixos na porta, como se esperando que algo, ou alguém, a destruísse. O medo tinha se instalado em seus ossos, e ela não sabia como enfrentá-lo. A mulher que estava prestes a chegar não era apenas alguém com uma história de sofrimento. Ela era a chave para um segredo que Verônica não queria jamais enfrentar. Eles estão a caminho. A voz de seu advogado ecoou pela sala, interrompendo o turbilhão de pensamentos que invadiam a mente de Verônica. Ela respirou fundo e se virou para ele, tentando esconder a ansiedade que se espalhava em cada centímetro de seu corpo. Estou pronta, respondeu, mas sua voz soava vazia, mais uma tentativa de convencer a si mesma do que aos outros. Clara chegou à mansão pouco depois, com Raio ao seu lado, como se fosse o guardião da verdade. Ela parou diante da porta principal, sentindo as batidas de seu coração ecoando nas paredes da casa. Era hora de encarar o que ela temia por tantos anos. Era hora de confrontar a mulher que, sem saber, havia destruído o que restava de sua família. Ela não estava mais sozinha. O passado estava diante dela, pronto para ser exposto, e ela estava disposta a lutar por ele. Quando a porta se abriu, Clara não encontrou a mulher arrogante e distante que imaginava. Verônica estava lá, mas seus olhos estavam nublados, como se algo a estivesse consumindo por dentro. Clara a observou por um momento, medindo cada palavra, cada respiração. Você sabia. Clara disse com firmeza, sua voz cortando o silêncio pesado que se instalara entre elas. Você sabia o tempo todo, não sabia? Verônica não respondeu imediatamente. Seus olhos se desviaram, como se ela estivesse tentando esconder algo, uma fraqueza que não queria que fosse vista. Mas Clara já sabia o suficiente. O que estava ali não era apenas um confronto entre duas mulheres, mas o embate de gerações, de identidades perdidas e descobertas, de traumas que não podiam mais ser ignorados. Eu não queria que fosse assim. Finalmente, Verônica falou, sua voz carregada de um arrependimento que parecia quase sincero. Eu só queria proteger minha família. Você não entende o que aconteceu naquele incêndio. O que fizemos para sobreviver? Clara apertou os punhos, sentindo o sangue ferver. Sua dor, seu sofrimento, suas lágrimas haviam sido ignorados por tantos anos. Tudo o que ela queria era uma explicação. Uma razão para o desaparecimento de sua mãe, para a perda de sua identidade. E agora, ela estava diante de Verônica, esperando respostas. Protegendo o quê? Sua própria culpa? Clara perguntou, as palavras saindo como facas afiadas. O que você fez foi roubar minha vida, fazer de minha mãe uma fugitiva, fazer de mim uma sombra do que eu deveria ser. Você destruiu tudo. Verônica deu um passo atrás, como se as palavras de Clara a tivessem atingido de maneira mais profunda do que ela imaginava. Ela parecia vacilar, mas não falava. O silêncio entre elas se estendeu, e então, finalmente, foi Verônica quem falou de novo, mas de maneira muito diferente, como se soubesse que o jogo havia mudado. Eu não sabia como lidar com isso. Ela sussurrou, e pela primeira vez,
Clara percebeu que a mulher à sua frente não era mais uma inimiga inatingível, mas alguém também marcada pela dor. Não sabia como lidar com o que fiz. Quando eu te vi pela primeira vez, eu soube que era você, mas o medo me paralisou. A vergonha. Eu não queria encarar. Não queria perder tudo. Clara olhou para ela, sem saber como reagir. Algo no fundo de seu coração a fazia sentir uma leve empatia pela mulher à sua frente, mas a raiva ainda queimava forte, como um fogo incontrolável. A dor de tantos anos de incerteza e perda não poderia ser apagada por palavras. E agora? Clara questionou, a voz quase um sussurro. O que você vai fazer agora, Verônica? Vai continuar com suas mentiras ou finalmente vai me dizer a verdade? Verônica olhou para ela, os olhos cheios de culpa. Ela parecia quebrada, mas ainda assim, uma força interior a fazia resistir. A verdade é que eu errei. E eu nunca imaginei que a vida nos colocaria nesse caminho. Não posso mudar o que aconteceu, Clara. Mas posso ajudar você a recuperar o que perdeu. Clara ficou em silêncio, olhando para a mulher que havia destruído sua vida, mas que agora parecia estar disposta a fazer o que fosse preciso para corrigir seus erros. Ela sabia que não poderia esquecer tudo, mas talvez, só talvez, fosse possível encontrar algum tipo de paz. Vamos começar pelo começo. Então, Clara disse, finalmente dando um passo à frente, em direção a Verônica. Eu quero saber a verdade. Toda a verdade. E assim, as duas mulheres, unidas por um passado que nunca havia sido realmente enterrado, começavam a dar os primeiros passos para reconstruir o que o destino havia quebrado. O silêncio pairava sobre a mansão enquanto Clara e Verônica se sentavam em uma mesa pequena na sala de estar. O ambiente, que antes parecia imponente e frio, agora parecia mais íntimo, carregado de uma tensão palpável. As paredes, que pareciam observar as conversas e os segredos de gerações, agora se tornaram testemunhas de um encontro que transformaria o futuro de ambas. Clara não sabia ao certo o que esperar das palavras de Verônica. A mulher à sua frente parecia quebrada, mas ainda assim, havia algo em seus olhos que indicava uma luta interna. Não era apenas o peso das mentiras que ela havia sustentado por tanto tempo. Era o peso de uma mãe que sabia que havia falhado, que sabia que havia feito escolhas erradas. Eu não sabia por onde começar, Clara. Verônica disse finalmente, com a voz fraca. Eu tentei me convencer de que tudo o que fiz era para proteger minha família, para proteger minha reputação. Mas eu sei que isso não justifica o que aconteceu. Não justifica o que eu te fiz. Clara observava cada movimento de Verônica, cada palavra que saía de sua boca. Não sabia se deveria sentir raiva ou compaixão, mas a dor era grande demais para ser ignorada. Verônica continuou, mais calma agora, como se finalmente estivesse liberando a carga que carregava há tanto tempo. Quando o incêndio aconteceu, eu não sabia o que fazer. Aquele fogo levou tudo o que eu tinha, tudo o que eu amava. Eu sabia que perder você era um preço alto demais para pagar, mas eu não vi outra saída. Quando vi sua mãe sendo acusada de algo que não fez, eu me vi presa entre a verdade e a mentira. Tive medo de perder minha família, de perder a minha vida como eu a conhecia. Mas o medo me cegou, Clara. Eu tomei a decisão errada. Clara engoliu em seco, tentando processar o que ouvia. O peso daquelas palavras parecia pesar mais sobre seus ombros do que ela imaginava. A mulher que havia destruído sua vida agora estava ali, diante dela, disposta a encarar o que havia feito. Mas a pergunta que Clara não conseguia tirar da cabeça era: isso seria suficiente para apagar os anos de sofrimento? E depois do incêndio, o que aconteceu? Porque minha mãe desapareceu? Porque ela foi forçada a sumir? Verônica abaixou a cabeça, os olhos marejados. Ela parecia como uma mulher quebrada, alguém que havia sido engolida por suas próprias decisões. Eu fiz o que achava ser necessário, Clara. Sua mãe foi acusada injustamente de ser a responsável pelo incêndio. Quando as evidências surgiram, eu me vi diante de uma escolha impossível. Para que sua mãe não fosse presa,
Para que ela não fosse destruída, eu fiz algo. Eu a tirei de cena, a escondi, e fiz com que ela acreditasse que você estava morta. E eu fiz isso com uma mentira que cresceu e tomou uma vida própria. Eu a encontrei, e a escondi. E quando ela tentou voltar, eu a afastei, porque sabia que se alguém soubesse da verdade, tudo estaria perdido. Clara sentiu um nó se formar na garganta. A raiva e a tristeza se misturavam de forma incontrolável. Sua mãe havia sido forçada a desaparecer, para que Verônica pudesse proteger sua própria imagem. Mas e ela? O que ela tinha perdido durante todos esses anos? Por que ninguém a havia procurado? Por que sua mãe foi impedida de ser mãe? Tudo isso parecia um grande enigma, uma teia de mentiras em que ela estava presa desde o começo. Você destruiu minha vida, Verônica. Clara falou, com a voz trêmula, mas firme. Você me fez acreditar que minha mãe estava morta, que eu estava sozinha. E por tantos anos, eu vivi com essa dor, com essa saudade que ninguém compreendia. Verônica olhou para ela com um olhar carregado de culpa, e finalmente falou, com uma sinceridade que Clara não esperava. Eu sei, Clara. Eu sei. E por isso, estou aqui agora. Sei que nada do que eu disser vai apagar o que você passou, mas eu quero, de todo o coração, te ajudar a recuperar o que foi perdido. Eu quero te ajudar a reconstruir a sua vida. Clara não sabia o que dizer. Ela estava diante de uma mulher que, por tantos anos, foi a sua inimiga, mas que agora, parecia disposta a ser a sua aliada. A mulher que destruiu seu passado agora queria ajudá-la a construir um futuro. Era difícil acreditar, difícil confiar, mas Clara sabia que, se quisesse encontrar a paz, precisaria, no fundo, começar a perdoar. E o que você sugere? Clara perguntou, a voz cheia de incerteza. Como pode reparar tudo isso? Como pode corrigir os erros que cometeu? Verônica olhou para ela com um olhar grave, mas também com uma determinação renovada. Ela sabia que o que estava propondo não seria fácil, mas estava disposta a fazer tudo o que fosse necessário. O primeiro passo é encontrar sua mãe. Eu sei onde ela está, Clara. Eu sei como trazê-la de volta. A segunda coisa é fazer com que a verdade seja finalmente revelada. As mentiras precisam parar. A justiça precisa ser feita. E, por último, Clara, você precisa decidir se quer me dar uma chance de reparar o mal que fiz. Eu não posso apagar o que aconteceu, mas posso tentar corrigir o que ainda posso. Clara ficou em silêncio, processando aquelas palavras. Ela sabia que o caminho seria longo, doloroso e cheio de desafios, mas, pela primeira vez, sentia que a possibilidade de reconstruir sua vida estava ao seu alcance. Ela respirou fundo, olhando para Verônica com um misto de desconfiança e esperança. Vou pensar no que você disse, respondeu Clara, com um suspiro pesado. Mas saiba que eu não sei se poderei perdoar. Não agora. Não depois de tudo o que aconteceu. Verônica assentiu, compreendendo a dor de Clara. Ela sabia que o perdão não seria algo que viria fácil, nem rápido. Mas, de algum jeito, ela sentia que aquela conversa era o primeiro passo para curar as feridas abertas, para restabelecer a confiança que havia sido quebrada. Enquanto Clara e Verônica se sentavam ali, em um silêncio pesado, algo profundo parecia se desenrolar. O caminho para a redenção estava traçado. Agora, só restava saber se ambos estariam dispostas a percorrê-lo. Se você gostou dessa história, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para não perder mais conteúdos incríveis. Compartilhe com seus amigos e deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você achou. Até o próximo vídeo.